Olá, seja muito bem-vindo ao canal Conhecendo a Verdade Católica. Eu sou Eric Lopes, um ex-protestante que se tornou católico através do estudo. E aqui nós refletimos juntos sobre a fé, a igreja e como viver aquilo que Jesus nos ensinou de forma verdadeira e profunda. Hoje damos continuidade à nossa série Analisando os Livros da Bíblia. Vamos explorar o motivo pelo qual cada livro foi escrito, quem escreveu, para quem ele foi destinado e o que estava acontecendo na época que levou para ele ser escrito. E hoje vamos mergulhar nas cartas aos Tessalonicenses, os primeiros livros do Novo Testamento a serem realmente escritos. Isso mesmo, você sabia que as cartas aos Tessalonicenses foram escritas antes mesmo do Evangelho? Elas nos levam de volta ao início da igreja, quando o Evangelho ainda era transmitido principalmente de forma oral, e as comunidades cristãs enfrentavam perseguições e desafios constantes. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever agora, ative o sininho para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Por quê? Porque temos algumas séries de estudos aqui dentro desse canal, tanto estudando os livros que vêm depois da Bíblia, porque a Bíblia não é onde está composta toda a história do cristianismo, ainda continua depois da Bíblia, e também aqui analisando os livros do Novo Testamento. Agora, imagina uma cidade movimentada, cheia de comerciantes, viajantes e pessoas de diferentes culturas. Essa era Tessalônica, uma das cidades mais importantes da Macedônia, localizada na rota comercial da Via Ignatia. Essa estrada era como uma grande rodovia da época, conectando o Oriente ao Ocidente, o que fazia de Tessalônica um ponto estratégico para o comércio e, claro, para a pregação do Evangelho. Foi nessa cidade que Paulo chegou durante a sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50 d.C. Ele não estava sozinho, ao seu lado estavam Silas e Timóteo, seus companheiros de missão, e também seus discípulos. Eles já haviam passado por Filipos, onde Paulo e Silas foram presos e açoitados por expulsarem um espírito maligno de uma jovem escrava. Mesmo assim, eles não desanimaram. A missão continuava e Tessalônica era o próximo destino deles. Quando chegaram na cidade, Paulo seguiu o seu costume. Ele foi direto para a sinagoga, como lemos em Atos capítulo 17, versículo 2 e 3. Paulo discutia com eles, expondo e demonstrando que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos. Então, durante 3 sábados, ele explicou às pessoas que Jesus era o Messias, prometido nas Escrituras. Ele mostrou como que as profecias do Antigo Testamento se cumpriam em Cristo, desde a sua paixão até a sua ressurreição. E sabe o que é incrível? Muitos acreditaram. Alguns judeus aceitaram a mensagem, mas a maioria dos convertidos eram gentios. Pessoas que não faziam parte do povo judeu, mas que estavam cansadas da idolatria e buscavam algo mais profundo. Entre eles estavam homens e mulheres influentes da cidade, como menciona no livro de Atos. Mas nem todos ficaram felizes com a pregação de Paulo. Os líderes judeus, movidos pela inveja, começaram a incitar uma multidão contra ele. Eles foram até a casa de Jasão, onde Paulo e seus companheiros estavam hospedados, e acusaram eles de algo muito sério. Eles falaram: esses homens estão dizendo que há outro rei chamado Jesus, lá em Atos capítulo 17, versículo 7. Para os romanos, isso era uma acusação de traição contra o imperador, algo que poderia ser levado à prisão ou até à morte. A situação ficou tão perigosa que durante a noite os irmãos cristãos ajudaram Paulo e Silas a fugirem para Bereia, uma cidade próxima. Mas mesmo com sua partida repentina, a semente do Evangelho já havia sido plantada ali naquela cidade. Uma pequena comunidade cristã nasceu em Tessalônica, composta por pessoas que estavam dispostas a arriscar tudo, até mesmo as suas vidas, para seguir a Cristo. Agora imagina o coração de Paulo. Ele havia deixado Tessalônica às pressas, sem saber se aquela fé da comunidade resistiria às perseguições. Será que eles continuariam firmes? Será que as dificuldades fariam eles desistirem? Então essas perguntas não saíam da cabeça de Paulo enquanto ele seguia a sua missão nas outras cidades. Depois de deixar Tessalônica às pressas, Paulo seguiu a sua missão em outras cidades, mas o coração dele continuava lá, com aquela pequena comunidade que ele havia fundado. Ele sabia que os cristãos de Tessalônica estavam enfrentando perseguições severas. Imagina a pressão que eles sofriam. De um lado, os judeus que rejeitavam a mensagem de Cristo. Do outro lado, os pagãos que viam o cristianismo como uma ameaça à ordem social e religiosa da região. Paulo estava preocupado. Será que a fé deles resistiria? Será que eles continuariam firmes, mesmo em meio a tantas dificuldades? Essas perguntas não saíam da mente de Paulo enquanto ele estava em Corinto, pregando o Evangelho. Foi então que ele tomou uma decisão. Ele enviou
Timóteo, seu fiel companheiro e discípulo, de volta a Tessalônica. Timóteo tinha a missão de saber como que a comunidade estava e encorajá-los a permanecer firmes na fé. E quando Timóteo voltou, trazendo notícias da comunidade, Paulo ficou aliviado. A fé dos tessalonicenses estava firme, eles estavam perseverando, mesmo em meio às tribulações. Mas Timóteo também trouxe algumas dúvidas que estavam inquietando a comunidade. Eles tinham algumas perguntas sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o destino que os que já haviam morrido iriam ter e sobre como viver a fé em um ambiente tão hostil. Foi então que Paulo decidiu escrever a primeira carta aos Tessalonicenses. Ele começa expressando sua gratidão pela fé e a perseverança dos Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Recordamos continuamente diante de nosso Deus e Pai o trabalho que resulta da vossa fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança sustentada pela esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele está falando sobre isso? Paulo sabia que a fé deles era verdadeira, mas que ele também sabia que eles precisavam de encorajamento. Ele os lembra de que o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do 3 e 4, ele escreve: ninguém se perturbe por causa dessas tribulações, pois vós mesmos sabeis que fosseis destinados a isso. Seguir a Cristo exigia coragem e perseverança. Mas havia uma dúvida específica que estava preocupando a comunidade. O que aconteceria com os cristãos que já haviam morrido? Eles participariam da ressurreição? Será que eles seriam deixados para trás na segunda vinda de Cristo? Essa era uma questão que causava ansiedade entre os tessalonicenses. E Paulo sabia que precisava responder essa questão. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, ele afirma: não queremos, irmãos, que ignoreis a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus levará com Jesus aqueles que nele dormem. Paulo deixa claro que a morte não é o fim. Ele fala da ressurreição como uma certeza, uma promessa de Deus para todos os que creem em Cristo. E então ele descreve a segunda vinda de Cristo com palavras cheias de esperança. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, ele escreve: o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Aqui é importante esclarecer algo que muitas vezes é mal interpretado. Alguns protestantes usam esse trecho para defender a ideia do arrebatamento secreto, né? Então, isso não está escrito no texto. Paulo está falando de um evento público e glorioso, a segunda vinda de Cristo, quando todos os cristãos, vivos e mortos, serão reunidos com o Senhor. Essa interpretação protestante do arrebatamento surgiu só depois do século XIX e não tem base na tradição e nenhum escrito anterior. Mas isso vamos falar em um outro vídeo ainda. Continuando então, além de responder às dúvidas sobre a segunda vinda de Cristo, Paulo também exorta os tessalonicenses a viverem de forma santa. Ele fala sobre a importância da santidade e do amor fraterno. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9 e 10, ele escreve: quanto ao amor fraterno, não necessitas que vos escreva, pois vós mesmos fostes ensinados por Deus a amar-vos uns aos outros. E ele elogia o amor fraterno deles, mas os encoraja a crescer ainda mais nessa virtude. A primeira carta aos Tessalonicenses é, acima de tudo, uma carta de esperança. Ela mostra que, mesmo no meio das perseguições e as dúvidas, a fé em Cristo nos dá força para perseverar. Mas como veremos mais adiante, essa não seria a última vez que Paulo precisaria escrever para os cristãos de Tessalônica. Depois de escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo continuou sua missão em outras cidades. Ele estava confiante de que os cristãos em Tessalônica estavam firmes na fé, mas, como sabemos, a caminhada cristã nunca é fácil. Algum tempo depois, Paulo recebeu notícias preocupantes sobre a comunidade. Algo estava muito errado. A primeira coisa que chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo foi que falsos profetas estavam se infiltrando na comunidade. Essas pessoas estavam espalhando a ideia de que a segunda vinda de Cristo já havia acontecido. Imagina o impacto que isso teve nos cristãos de Tessalônica. Eles começaram a se perguntar: será que fomos deixados para trás? Será que Cristo já voltou e a gente nem percebeu? Esse tipo de pensamento gerou pânico e confusão entre todos os fiéis ali da região.
Mas como esses falsos profetas conseguiram enganar tantas pessoas? Eles usavam cartas falsificadas, que diziam ser do apóstolo Paulo, para dar credibilidade às suas mentiras. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo diz: "Não vos alarmeis, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se fosse nossa, como se o dia do Senhor já tivesse chegado." Esses falsos mestres estão distorcendo os ensinamentos de Paulo, causando medo e desordem na comunidade. E não era só isso, havia outro problema ainda que estava surgindo ao mesmo tempo. Alguns cristãos estavam começando a viver de forma desordenada. Eles acreditavam que, se Jesus Cristo já estava prestes a voltar, não fazia sentido eles continuar trabalhando ou cuidando de suas responsabilidades diárias. Eles abandonaram seus trabalhos e começaram a depender dos outros para sustentar as suas próprias necessidades. Isso estava causando tensões dentro da própria comunidade, porque aqueles que continuavam trabalhando se sentiam explorados. Imagina a situação: de um lado, cristãos confusos e assustados com a ideia de que Cristo já havia voltado. Do outro lado, pessoas vivendo de forma irresponsável, causando divisões e atritos dentro da comunidade. Era um cenário caótico e Paulo sabia que precisava agir rapidamente para corrigir esses erros. Foi nesse contexto que Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses. Ele precisava trazer clareza à comunidade, corrigir erros dos falsos ensinamentos e restaurar a ordem entre os cristãos. Mas, acima de tudo, ele queria encorajá-los a perseverar na fé, lembrando-os de que Deus é fiel e que o dia do Senhor virá no tempo certo. Com a confusão que estava acontecendo em Tessalônica, Paulo sabia que precisava agir. Ele já havia escrito uma carta para encorajar a comunidade, mas agora nessa situação já estava bem diferente. Os falsos ensinamentos e as desordens estavam ameaçando a unidade e a fé dos cristãos. Paulo começa a carta com palavras de encorajamento. Ele reconhece a fé e a perseverança dos tessalonicenses, mesmo em meio às perseguições. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo diz: "Por isso nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais." Paulo sabia que a caminhada cristã não era fácil, mas ele queria que os tessalonicenses soubessem que Deus estava vendo a fidelidade deles. E então, Paulo aborda o primeiro grande problema: os falsos ensinamentos sobre a segunda vinda de Cristo. Ele explica que certos eventos precisam acontecer antes do dia do Senhor. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, ele adverte: "Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto." Aqui Paulo está falando sobre a apostasia, ou seja, um grande afastamento da igreja, e sobre a manifestação do homem da iniquidade, que a tradição identifica como o anticristo. Ele deixa claro que a segunda vinda de Cristo não é algo iminente, como os falsos profetas estavam dizendo. Esses eventos precisam acontecer primeiro, e o dia do Senhor virá no tempo certo, de acordo com o plano de Deus. Mas Paulo não para por aí. Ele também repreende aqueles que estavam vivendo de forma desordenada. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, ele afirma: "Quem não quer trabalhar, também não coma." Essas palavras podem parecer duras, mas Paulo sabia que a fé cristã exige responsabilidade. Ele queria que os tessalonicenses entendessem que a espera pela segunda vinda de Cristo não era uma desculpa para abandonar suas responsabilidades. E por fim, o apóstolo Paulo encerra a carta com uma mensagem de esperança e oração. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, ele lembra: "O Senhor é fiel, ele vos fortalecerá e vos guardará do maligno." A segunda carta aos Tessalonicenses é um testemunho poderoso de como a igreja primitiva enfrentava os desafios da sua época. Ela nos mostra que a fé cristã não é apenas uma crença, mas é um compromisso com a verdade, com a responsabilidade e com a perseverança. E acima de tudo, ele nos lembra que Deus está no controle, mesmo quando enfrentamos confusão e dificuldade. Então hoje vimos como as cartas aos Tessalonicenses foram escritas para encorajar uma comunidade cristã que enfrentava perseguições, confusões doutrinárias e desafios na fé. Essas cartas não são apenas documentos históricos, mas testemunhos vivos que nos ensinam a perseverar, confiar na realidade de Deus e viver com responsabilidade enquanto aguardamos a vinda de Cristo. Elas também nos lembram que a fé precisa de uma base sólida, a tradição apostólica,
que é inseparável da Escritura. Como Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Então, como podemos ver, cada livro do Novo Testamento tem um contexto histórico por trás dele. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor essas cartas e a profundidade da fé católica, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que também queira conhecer a verdade católica. E me conta aqui nos comentários qual a parte das cartas que mais chamou a sua atenção. Então, que Deus te abençoe, te guie sempre, salve Maria e viva Cristo Rei.